Eu gostaria de saber do Ciro como é que ele observou a decisão do Supremo em anular as condenações envolvendo o ex-presidente Lula. Ciro, a gente disse que não pode ter interferência do poder, né? De jeito nenhum. Quando o Bolsonaro fala com o Cajuru que, olha, tem que entrar lá contra o Alexandre e tal, é uma interferência do Poder Executivo no Supremo, usando o Legislativo, né? Mas quando o Supremo toma algumas decisões que levam a crer que poderiam ser decisões políticas, eu falo isso com o maior respeito ao Supremo, mas que poderiam ser decisões políticas, é aquela história da mulher de César, né? Poderiam ser decisões políticas. O Supremo também não interfere na sequência natural da política brasileira? Bom dia, Datena, um abraço a toda a gente querida que está conosco na Band, espero que todos estejam se cuidando, o Brasil ainda está nessa fase terrível da pandemia e a gente precisa continuar se cuidando. Veja, Datena, é como você iniciou a pergunta, o Supremo, a ele, cabe no sistema democrático, no Estado de Direito, a última palavra. E, portanto, nós temos que ter um respeito, um acatamento, e a última palavra é deles. Isto dito, entretanto, a gente não é obrigado a admirar todas as decisões que eles tomaram. E aí, veja, esse é o caso em que tudo foi feito errado. Começa, e para quem me acompanha, isso não é novidade nenhuma. Eu, em 2015, 2016, 2017, 2018, tentei avisar muitas vezes que o comportamento do Sérgio Moro e dos procuradores de Curitiba estavam semeando nulidades. Por quê? Porque no Brasil é assim, não é que eu sou adivinho. A Operação Satyagraha lá atrás foi a mesma coisa. Na hora que a imprensa está prestando atenção, foi preso Daniel Dantas, tinha o delegado e as pessoas que são evidentemente culpadas acabaram mostrando para o povo uma impunidade e pior, mentindo de que eram inocentes. Porque, na verdade, a nulidade não diz que o cara é inocente, ela apenas diz que o processo foi feito de forma errada. E aí, veja, nós estamos falando de processos, de condenações que levaram o Lula a 580 dias de cadeia. Como é que o Supremo Tribunal Federal vai explicar, e ele não precisa explicar nada, porque, volto a dizer, é a última palavra, mas a gente não precisa admirar, como é que o Supremo vai explicar que agora a decisão é o seguinte, não, estava tudo errado, não era a vara de Curitiba que tinha que examinar, era a vara do Distrito Federal. Só viram agora, depois de tudo feito, depois de todas as coisas óbvias que aconteceram, é como você disse, o Palocci era braço direito. Devolveu, entregou para o Estado brasileiro de volta 100 milhões de reais. Fez uma delação premiada, o Sérgio Machado fez uma delação premiada, são milhões de reais que foram devolvidos. O Gedel, a gente viu as fotografias das malas cheias de dinheiro no apartamento em Brasília. O Eduardo Cunha, a Polícia Federal, mostrou todas as falcatruas e dinheiro na Suíça, o diabo. Não é possível, não é, que a população seja insultada na sua dignidade, no seu sofrimento, e com essa sensação desagradável de que se você tiver um bom advogado, a impunidade é o prêmio para todo tipo de mal feito. Tem uma coisa na pauta aqui que normalmente eu não leio pauta, mas essa eu vou ler, é porque eu não sei disso. Ontem, em uma entrevista, o ex-presidente Lula fez um questionamento sobre o senhor e a direita. Lula disse sobre Ciro, qual é a dama que ele vai ganhar desse baile do jogo político? O senhor gostaria de responder? Qual é a dama que o senhor prefere? Eu quero unir o Brasil, porque a situação brasileira, Datena, é a pior da história do Brasil. Sob o ponto de vista concreto, no momento que nós estamos conversando aqui, mais da metade do povo brasileiro está sem oportunidade de trabalho decente, se virando de bico, sem qualquer garantia de vida hoje ou no futuro, quando vier a velhice, né? Nós temos a maior quantidade de desempregados da história do Brasil. Em São Paulo, o estado mais rico do Brasil, as pessoas estão sendo entubadas de forma amarrada na cama, porque o Brasil não tem os insumos, né? O Brasil está no último lugar em vacinação, sob o ponto de vista da segunda dose, menos de 4% do povo brasileiro. A essa altura do campeonato, os americanos vão vacinar 100% da sua população até o fim de junho, e nós estamos com 4% da população brasileira. Na economia, o desastre é geral. O buraco nas contas do governo não tem precedente, né? O Brasil perdeu 3 posições no ranking internacional, é a única grande economia do mundo que está encolhendo já nesse momento que nós estamos, e infelizmente o Lula só pensa em política, E ao pensar em política ele não tem critério nenhum.
ele não tem critério nenhum. Ele faz de conta que nós todos somos um bando de imbecis, um bando de idiotas, cegos, desmemoriados, que temos que dar amém para todo tipo de contradição dele. Então, veja, o Lula está agarrado com o Renan Calheiros, que fez o impeachment da Dilma. E eles dizem que foi um golpe. Se foi um golpe, quem fez foi o Senado, o presidente do Senado era o Renan e o Eunício Oliveira. O Lula está agarrado com o Eunício Oliveira. Deu para o Eunício Oliveira mais outro escândalo, R$1 bilhão de contrato sem licitação na Petrobras. O nome da empresa chama Manchester. Eu sou muito sério, eu tenho documentos, enfim. E o Lula está agarrado procurando o Valdemar Costa Neto, que é o velho parceiro dele. Enfim, o Lula não se renova. E ele pode fazer o que quiser e bem entender, e todo mundo bate palma, e todo mundo diz amém, e isso é que corrompeu o Lula. Eu tenho estima por ele, mas ele não se renova, ele não quer se renovar, e para ele o Brasil é um detalhe, o negócio dele é ele, e depois ele de novo. Eu estou noutra. Eu vou tentar propor ao país um projeto, não é, que seja capaz de dar um lugar para cada brasileiro, da classe média, do empresariado, mas especialmente eu estou preocupado em enfrentar essa miséria de massa que é a pior da história do Brasil. Essa estima pelo Lula antagoniza sua posição política em relação a ele. Isso significa já de cara que seria impossível uma aliança sua com o Lula, que seria uma aliança forte com ele candidato. Isso já inviabiliza essa relação para se chegar ao poder? Veja, Datena, eu acho que o lulopetismo é parte central do problema. E não quero que ninguém concorde comigo sem pensar por si mesmo, que é o meu hábito. Repare, existiria o bolsonarismo radical, odiento, se não fossem as contradições econômicas, sociais, políticas e morais do PT? Não. Isso é uma pergunta simples que qualquer pessoa pode pensar. Não existiria. A população votou nesse despreparado, nesse tosco, nesse irresponsável despreparado que é o Bolsonaro, porque perdeu o emprego, viu destruir sua microempresa, né, assistiu em tempo real toda essa imensa massa de escândalos. O Brasil, quando a Dilma tomou posse, era a 9ª economia do mundo. Era a 6ª economia do mundo, 6ª economia do mundo. Ela derrubou para 9º lugar. O PT derrubou a economia brasileira 7% do PIB. Sabe quando aconteceu isso na história? Nunca. Então, veja, não é possível fazer de conta que isso não aconteceu. E aí nós vamos agora, para enfrentar o Bolsonaro, nós vamos botar o dedo no nariz e obrigar todo o povo brasileiro a esquecer tudo isso, em nome de uma volta a um passado, que é uma roupa que não nos serve mais. Não há resposta aí. O passado é uma roupa que não serve mais para nós, o Brasil é outro, os desafios são outros. E essa gratidão, a minha estima é porque eu não misturo política com sentimento pessoal. Eu sou adversário do Alckmin, por exemplo, em São Paulo, e somos mais do que bons amigos, somos fraternos amigos. Né? Eu sou adversário, sei lá, tem muitos adversários de que eu sou fraterno amigo. Agora, o lulopetismo, e veja, eu não gosto nada de dizer isso, virou parte central do problema. Quer ver, você veja, vai começar já já. Vai começar já já. Na live de ontem, o Bolsonaro já mandou bala. Então, o país está precisando discutir emprego, salário, aposentadoria, infraestrutura, fuga de capitais, juro alto que vai subir de novo, inflação que voltou na cesta do pobre, na cesta básica, o salário mínimo é o menor valor de poder de compra dos últimos 16 anos. Nós precisamos discutir a solução para isso. E lá vem o Bolsonaro dizer que o Lula é ladrão, que os filhos do Lula enriqueceram, e o Lula vai dizer o que de volta? Que o Bolsonaro é ladrão. Onde é que nós vamos parar? Então, eu quero ver se eu ajudo o país a encontrar um caminho de paz. Não é que a gente reconheça que cada um deu sua contribuição, mas que é hora do país andar para o futuro. Até agora, com a sua forma direta de falar, com o seu jeito sincero de falar e passa a sinceridade, se procura uma alternativa a essa polarização que seria nefasta mesmo ao Brasil, de mais uma vez um cargo mais importante da nação ser disputado por duas pessoas, pelo Lula e pelo Bolsonaro. Seria horrível, roupa velha, você ter só esses dois disputando com chance de chegar à presidência da República. Não que isso não seja democrático, eles têm condição de participar, mas se procura alguém mais no Brasil para que apresente novas ideias, para que apresente uma nova forma de governo e que se confie nessa terceira pessoa, para que seja ela competitiva também nas eleições. A sua posição e as suas posições, que o senhor tem mantido desde o começo, lhe fortalecem como essa pessoa. Porque mesmo em pesquisa, apontando o senhor
e o Lula juntos, derrotando o Bolsonaro no segundo turno, o senhor se mantém de uma forma definitiva na sua posição de que não quer mais ir para o baile com a roupa velha, já que o Lula falou em baile. O senhor não quer nem a direita nem a esquerda, mas só não quer. O que o senhor não quer, o senhor poderia responder ao Lula, é vestir a roupa, vestir a roupa, o terno de sempre, que é um terno diferente. Né? Esse é o grande detalhe. Isso lhe tem fortalecido. O senhor acha realmente que pode ser essa chamada terceira via para a disputa de poder à presidência da República? E não adianta esses políticos cínicos dizerem que não é hora para falar de política, porque realmente não é hora, mas eles só falam de política. E as decisões todas que têm sido tomadas aí, juridicamente e politicamente, essas decisões todas são políticas. Todas elas têm um detalhe, têm um viés político. Quando eu repito isso, eu repito com dor no coração. Tenho o maior respeito pelo Supremo, pelos ministros do Supremo, mas as decisões vieram numa hora que colocam a política numa hora que não poderia ser discutida mesmo. Quando você reabilita o Lula 4 anos depois, você traz de novo à baila Lula-Bolsonaro para se disputar uma eleição. O ministro teve intenção disso? Não sei. Mas por que ele esperou 4 anos e foi decidir exatamente agora, no pior momento da pandemia? Então, essas decisões do Supremo, que deveriam ser supremas e acima de tudo, parecem ser decisões com cunho político. Quando o presidente da República chega para um senador e pede para entrar com o impeachment de um ministro do Supremo, é colocação política. São interferências em poderes, o que não pode existir na democracia. Democracia não pode ter interferência no poder no outro. A democracia significa manter-se as instituições independentes e fortalecidas. Então, quando não falam de política, estão falando de política, e mesmo quem não devia fazer política, a meu ver, está fazendo política. São decisões totalmente políticas. Ministros que mudam voto e gente que eu respeito. Não é? Parece que, de repente, para tirar o Bolsonaro do poder, resolveu-se tomar uma série de decisões. Parece que, de repente, para evitar que o Lula chegue ao poder, pode-se tomar uma série de decisões. Agora, a terceira via, um candidato confiável, ou a quarta via, ou a quinta via, sei lá o quê, que realmente democratizasse as eleições e não polarizasse as eleições, não é? Naturalmente seria o melhor caminho. E dos candidatos todos que aparecem aí, quem tem feito isso é o senhor. Porque o Dória também vive brigando com o Bolsonaro e não sei agora qual é a relação dele do Lula. Porque ele parece muito com o Lula. Uma hora ele chama o Lula de ladrão e outra hora diz que o Lula fez bem em dizer isso ou aquilo. Então, desses candidatos todos, o que me parece mais independente é o senhor. É por isso que o senhor está crescendo nas pesquisas? Veja, Datena, eu tenho muita humildade diante do tamanho do desafio, mas se o Brasil alguma vez precisou desesperadamente do seu povo, essa vez é agora. Porque nós estamos no fundo do poço. Eu costumo reforçar o meu argumento com números. Quando a gente olha para trás, 12 meses, o Brasil tem um buraco nas contas do governo de quase 900 bilhões de reais com B de bola. Só para o ouvinte ter ideia da proporção, a maior buraco da história no passado, e quebrou o Brasil, foi de 160 bilhões. Então nós estamos com um buraco de 900 bilhões. A dívida brasileira, porque quando você gasta mais do que arrecada, vai tudo para a dívida. A dívida brasileira, pela primeira vez, está se aproximando de equivaler a um ano inteiro de produção de riquezas do país. Quando uma dívida explode assim com tanta velocidade, o credor começa a ficar com medo que o devedor não dê conta de pagar. Aí o que ele faz? Ele empresta por prazo cada vez mais curto e obriga o devedor a pagar juro cada vez mais alto. Isso o nosso povo sabe aí quando está humilhado aí na mão dos agiotas nas periferias do Brasil. Pois o Brasil está desse jeito, os juros do futuro estão explodindo. O Brasil perdeu 1/4 da sua riqueza em dólar, que a moeda do rico é o dólar. Então, no ano passado, o Brasil diminuiu 25% da sua economia em dólar. Quem aplica na Bolsa perdeu 25% em dólar. Olha, por onde você olhe, e aquilo que eu olho mais é 49% do povo brasileiro
está se virando no bico sem nenhuma proteção. De nada, nem hoje nem na velhice, onde vem as dificuldades do remédio, a dificuldade, né, da velhice como um todo. Nunca houve 14 milhões e 700 mil pessoas abertamente desempregadas. O salário mínimo, eu vou repetir, tem o menor poder de compra dos últimos 16 anos. Uma cesta básica hoje custa R$ 632 em algumas capitais e o salário mínimo é R$ 1.100. Então, por onde você olhe, está faltando remédio, está faltando vacina, está faltando a segurança pública implodiu no Brasil e era uma das promessas centrais do Bolsonaro. Então, diante desse tamanho de problema, o que eu tenho procurado dizer ao povo brasileiro é, primeiro isso, o Brasil precisa desesperadamente que o nosso povo vá às urnas com a mão na cabeça, não no fígado, que é o ódio, nem no coração, que são as paixões e as gratidões. Claro que a gente é ser humano, tem paixão, tem ódio, mas nós precisamos, na hora de votar pensando objetivamente, não existe salvador da pátria. E a tarefa é dupla, não vamos deixar o Lula vir com a lambança de que a tarefa agora nós temos tudo que engolir tudo porque precisamos derrotar o Bolsonaro. Alto lá, derrotar o Bolsonaro é a primeira tarefa, mas não por ódio ou vingança, é pelo conjunto desastrado de valores. A Dilma derrubou de 6ª para 9ª economia, o Bolsonaro derrubou da 9ª para 12ª. O Bolsonaro pegou o desemprego em 12, está em 14, mas a Dilma pegou em 4 e entregou com 11. Percebe? Então não foi o Bolsonaro que produziu esse desastre, o Bolsonaro está agravando. Então derrotar o Bolsonaro é preciso, mas não por ódio ou vingança. Mas a outra mais grave tarefa é botar alguma coisa no lugar. E o Lula teve a oportunidade do mundo todo, terminou o governo, o Brasil com a pior concentração de renda do mundo. Vou repetir para o seu ouvinte aquilo que eu falo, 5 pessoas, o dedo de uma mão, no Brasil acumula a fortuna que 100 milhões de pessoas de classe média e mais pobre têm para sobreviver. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. O sistema de impostos do Brasil é o mais injusto e perverso do mundo depois de 16 anos de lulopetismo. Percebe? Qual é a resposta nova que eles têm para os nossos velhos problemas? Por que não fizeram quando tiveram a oportunidade? Isso é uma pergunta que nós devemos nos fazer. Isso quer dizer o quê? Vamos odiar o Lula? Vamos entrar... Não. Eu acho que o problema é que o Lula devia se compenetrar que o tempo dele passou. E que o Brasil precisa se reconciliar. Essa é a palavra, reconciliação. E eu vou dar tudo o que tiver na minha alma, no meu entusiasmo, no resto de juventude que eu ainda tenho, pelo menos na minha alma, para ajudar o povo brasileiro a achar esse caminho. Eu tenho o Ciro como um cara que eu gosto e que, mesmo à distância, considero um amigo, né? Tanto que a próxima pergunta aqui não tem nada a ver com isso, é pergunta da pauta, não é minha. Eu até estou estranhando, mas é uma pergunta que tem que ser feita. Como ela tem que ser feita, porque o senhor é um forte candidato ao presidente da República, eu vou fazer. Dias atrás eu liguei para o Ciro, porque tem muita gente me convidando para ser senador, candidato a governador, até a presidente da República. Já me convidaram. Tem muita gente me convidando, como toda eleição acontece. E nas outras eleições eu não fui. Exatamente porque o Witzel, quando me perguntou por que eu refuguei, eu falei porque eu não quero me expor ao ridículo de ser empichado ou ser preso ou envolver a minha família nisso, tá? Quando eu participar de um esquema político, tem que ser um esquema político que eu confie e que eu tenha realmente as rédeas da coisa, que eu saiba como é que o fundo de campanha está sendo arrecadado, de onde vem o dinheiro, para não ficar na mão de vagabundos. É por isso que eu não entrei na política até agora. Mas eu perguntei ao Ciro o que ele achava dessa série de convites que eu estava recebendo, e não interessa a resposta, não porque eu quero ser candidato com o Ciro. Isso não vai acontecer. Isso é impossível de acontecer. Só me aconselhei com um amigo. Mas é porque a pergunta que leva a essa consideração anterior, de uma revelação, de uma conversa que eu tive com o Ciro, porque confio nele politicamente, e só falo com quem eu confio politicamente, falo com outros que eu não confio também, mas eu falo e ouço, não falo. Tá? Desses eu ouço, eu não falo. Mas, então, eu não vou dizer o que o Ciro me respondeu a respeito da inquisição que eu fiz, que é uma conversa particular. Mas poderia parecer que eu estaria me oferecendo a essa posição. O senhor já tem uma pessoa que poderia ser o seu vice candidato? O senhor já
tem conversado com pessoas, porque, como disse o Flávio Dino aqui, o Datena, vice você não pede para ser, né? Você é convidado e tal. O senhor já conversou com algumas pessoas a respeito de quem poderia ser o vice-candidato à presidência da República? Não, Datena, deixa eu dizer só nesse ponto anterior, guardando a confiança que você pode ter e morre comigo, cada pessoa que confia em mim, até os meus adversários sabem que eu não violento jamais a confiança recebida. Eu quero só dizer em público que eu acho que você é uma vocação política. Você tem um trabalho de comunicador, de conexão popular, não é? Tem as pessoas criticam você pela direita, criticam pela esquerda, o que é um excelente sinal de sintonia com a posição correta. Portanto, quero dizer isso só como constatação. Acho que você tem uma aptidão, uma vocação política e deve se proteger, porque todo mundo quer você por isso, porque você é popular, você é povão, você é uma voz que o povo no federalismo brasileiro, muitos estados, muitas regiões diferentes, numa sociedade machista, numa sociedade, enfim, dividida ideologicamente. O ideal é que a chapa venha o mais redonda e complementar possível. Então, se eu sou um homem, devia ser uma mulher, não é? Para fazer homenagem à maioria da população brasileira. Então, se eu sou um cara mais preocupado com a questão social, que se localiza mais à esquerda do espectro ideológico, eu devia procurar uma pessoa mais ao centro, né? Se eu sou um pouco mais do Nordeste, embora tenha nascido em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, não é? Eu deveria procurar alguém do Sudeste, não é? Então, esse perfil a gente cultiva. Mas é como o Flávio Dino disse, eu estou trabalhando uma aliança ao redor de uma proposta. Então o povo brasileiro não vai precisar votar em mim no escuro, porque eu apresento o meu currículo, eu sou limpo, eu não tenho um processo na vida, eu tenho muita experiência, eu tive muito sucesso em todas as ocasiões que o povo me deu a oportunidade de trabalhar, fui prefeito, fui governador, fui ministro, administrei a economia do Brasil, enfim, não tem uma mancha, nunca respondi por nada, nem para ser absolvido. Então é como quem está pedindo um emprego, eu estou apresentando o meu currículo. Mas o currículo é só uma parte da questão. A questão é, o que é que eu quero fazer na presidência da República? Como é que eu pretendo resolver o problema da miséria, do emprego, do desemprego, da estagnação? Faz 10 anos que o Brasil não cresce, Datena. Nós estamos na pior década, do ponto de vista econômico, dos últimos 120 anos. 6 anos dessa década foi o PT que administrou, que o Lula quer que todo mundo esqueça. Faz 10 anos que o Brasil cresce negativo, 0,2%. Ora, se nasce 2 milhões de bebês brasileiros por ano, você vê aí o tamanho do desastre. Aí os caras metem um teto de gastos com status constitucional, que simplesmente se você mudar e conseguir combater a sonegação, arrecadar mais dinheiro, o dinheiro não vai para o povo, vai para a administração de juro da agiotagem que tomou conta do Brasil esses últimos 30 anos. Nunca se pagou tanto juro a banqueiro quanto o Lula petismo. E vem com papo de direita. Enfim, ele vai me encarar agora. E eu não vou debater com ele, sabe, ladrão, não ladrão, isso o povo vai saber. Eu vou debater com ele o futuro do Brasil. Aliás, estou convidando o Lula para um debate. O Glenn Greenwald convidou, ele não foi, disse que não via. Se eu topar, que mandava o Haddad, eu topo também. Então, estou dizendo em público aqui, qualquer um deles venha, porque nós precisamos discutir o Brasil. Não é para brigar, não é para dar cotovelada nem nada. Não é? Então a minha grande questão nesse momento é estabelecer um projeto. E aí eu estou discutindo com quem? Eu estou discutindo com o PSB, que é o partido que era do Eduardo Campos, estou discutindo com a Rede, que é o partido da Marina, estou discutindo com o PV, que é o partido do Pena, que mora aí em São Paulo, estou discutindo com o PDT, que é o meu partido. A partir daqui nós estamos conversando com o DEM, que é o partido do ACM Neto, ex-prefeito de Salvador. Nós já lançamos a vice do prefeito Bruno de Salvador e ganhamos as eleições no primeiro turno, com grande folga, agora com a vice nossa. E estou discutindo com o PSD, que é do Kassab e que tem o prefeito de Belo Horizonte, o Calil. Essa é a aliança que eu idealizo para sustentar as bases de um novo projeto nacional de desenvolvimento. Sobre esses debates é que a gente tem alguma dúvida, não é? Eu já entendi que o senhor, baseado em números e baseado na sua formação jurídica, até internacional, na sua experiência de ministro que já foi, de cargos políticos que já ocupou, o senhor está preferindo o debate racional. Mas nós tivemos na eleição anterior uma polarização entre PT e o Bolsonaro, não é? Só que polarizar com o Haddad é uma coisa, polarizar com o Lula é outra. O pau vai comer,
É aquilo mesmo que o senhor falou. É ladrão para lá, ladrão para cá, família de lá, família de cá. E o senhor nasceu no interior de São Paulo, mas mudou para o Nordeste brasileiro. Incorporou ao seu DNA uma coisa que o nordestino tem por sobrevivência, que é coragem. E o senhor não corre da briga. E o senhor, quando precisa, vai pro pau mesmo. Não só o senhor, o irmão do senhor, enfim. Acho que até o cachorro que você tem sai para cima. Como é que o senhor vai se conter se lhe ofenderem da maneira com que a gente acha que vai ser essa polarização de ódio e de fígado dessas eleições? A minha linha, e eu vou tentar ficar nela com o máximo de disciplina, é puxar o debate para emprego, salário, aposentadoria, infraestrutura, inserção internacional. O Brasil virou um marginal da comunidade estrangeira. Se alguém me xingar de ladrão, por exemplo, no meio do caminho? Bom, aí é que eu ia dizer. Então eu vou ficar na linha de defender o que eu imagino que tem que ser feito. Mas a população precisa saber que o seu pretenso governante é honrado. E eu acho que a demonstração de honradez também se dá pela forma com que você reage a uma agressão, a uma calúnia. Então o que é que eu faço? Imediatamente eu repilo, com a força e a proporcional necessária repulsa disso, e mando para o processo. Porque, como diz o Gael, meu filhinho que está aqui do meu lado, eu se garanto. eu me comporto para poder ser respeitado. Nunca aconteceu, sabe, Datena? Nunca aconteceu de um adversário ter coragem de me chamar de corrupto, porque é uma coisa muito eloquente. Nunca aconteceu, é muito eloquente. Assim, são 40 anos de vida pública. A assombração sabe para quem aparece. A assombração sabe para quem aparece. Mas eu já fui processado por muitos corruptos. O Eduardo Cunha me processou, o Michel Temer me processou, lá atrás o Quércia me processou, porque eu denunciava a corrupção, porque a corrupção é um câncer. Não é tanto pelo montante de dinheiro que desvia, que faz muita falta na mesa de quem está passando fome. 19 milhões de pessoas hoje não têm o que comer. E 130 milhões de pessoas não têm segurança se vão dar conta de comer amanhã ou depois. Esses são números oficiais que eu trago para a gente dando substância ao argumento. Então, quando você desvia dinheiro público nessa proporção, 100 milhões para cá, 10 milhões para colar, 1 bilhão para colar, é a comida que falta para muitos lares. Mas mais grave do que esse dinheiro desviado é a deformação da confiança do povo no sistema. Hoje, se você perguntar para o povo brasileiro o que é que ele acha dos políticos, eles vão dizer que é tudo ladrão, tudo mentiroso. E se todos os políticos, todos os homens públicos forem corruptos e bandidos, alguma coisa está errada, perdão, aqui embaixo conosco. Por isso que a gente tem que trocar ódio e paixão, que eles gostam, né? Botar o povo para brigar. Ô, meu irmão, bota o pezinho atrás. Nenhum político merece esse encantamento. Bota um pezinho atrás na política, bota os caras para discutir. Exige que eles discutam aquilo que você de fato quer que seja discutido. Mas você veja, faz mais ou menos 2 anos que ninguém fala em aborto no Brasil. Bastou abrir uma campanha eleitoral, lá se vem, você é a favor ou contra o aborto, como se alguém pudesse ser a favor, né, de uma violência tão sofrida para a mulher quanto o aborto. A questão não é essa, a questão é debater qual é o papel do Estado em relação a essa tragédia de saúde pública, tragédia religiosa, tragédia moral, enfim. E aí, mas veja, não é isso que nós temos que debater. Nós temos que debater emprego, salário, porque é a política que resolve isso. Caristia, a política que resolve isso. A política não vai resolver questão de fé religiosa. Lá se vem a eleição, lá se vem, perdão, lá se vem de novo a discussão. Acredita em Deus, não acredita em Deus, para fazer essa mistificação, explorando a fé que o nosso povo tem em Deus e nos seus intérpretes aqui na Terra. Então eu vou puxar o debate para isso, emprego, salário, aposentadoria, enfim. Perdão. Mas se vier para o pau, eu se garanto, ficou bem claro para os adversários, que é o Ciro de sempre. Tá? Que é o Ciro de sempre. Não tenho dúvida. Ele tá mais, o Ciro está mais moderado, mas não é porque ele quer parecer mais moderado, é porque ele acha que precisa ser mais moderado qualquer concorrente à presidência da República, porque o país é o epicentro da doença, é onde mais morre gente da doença, o país tem contaminados pra caramba e a situação econômica do Brasil é catastrófica. Se você tentar apagar fogo com gasolina, é por isso que você se apresenta mais tranquilo, e eu, até eu que sou mais bobo, percebo isso.
Se não houver tranquilidade e temperança nesse país, agora nós estamos perdidos. Dentro desse aspecto, eleição é eleição. Mas dentro desse aspecto, eleição é eleição. Quem define é o povo. E às vezes, e muitas vezes, define pensando em o melhor para o país, o melhor para ele, povo, e define de uma forma errada. Tá? Admitamos que ou Lula ou Bolsonaro sejam os novos presidentes do Brasil, um reeleito e outro voltando à presidência do Brasil. Quem, na sua ótica, que já disse, nefastas as duas candidaturas, seria pior para o Brasil? O continuismo do Bolsonaro ou a volta do Lula? Vale morrer? Não, mas deixa eu... Pronto, o velho Ciro de volta. Não, mas deixa eu dizer aqui com clareza, o Bolsonaro é o fundo do poço. Volto a dizer, não é por nenhum tipo de ódio ou vingança, porque eu respeito muito os 58 milhões de compatriotas nossos que votaram nele. Bolsonaro não tomou a presidência da República, foi eleito pelo mesmo povo a quem eu amo e a quem eu pedi a oportunidade de ser presidente, e esse mesmo povo preferiu o Bolsonaro por essa 70% do eleitorado de São Paulo. Não é que agora a turma está chamando de gado, de fascista, e eu não sou do PT. Eu quero me reconciliar com esse povo e eu vejo que esse povo foi enganado. E a gente tem que ter respeito por isso. Então, o pior para o Brasil é essa polarização, porque ela tira do brasileiro a paz necessária para a gente construir uma saída para a mais grave crise social, econômica, de saúde pública e de relações internacionais da história do Brasil. Agora, para não fugir da pergunta, acho que a primeira tarefa é derrotar o Bolsonaro. Em segundo lugar, é colocar uma coisa nova no lugar da terra arrasada que o próximo presidente vai receber. Se para derrotar o Bolsonaro, o senhor tiver que se aliar ao Lula, isso é impossível? Olha, eu não faço mais campanha com essa gente por nenhuma ordem de argumento. E a população vai estar tranquila, porque todos os sinais estão sendo dados, aquilo que eu já vinha dizendo, que eu não sou profeta, eu sou muito experiente. Todos os sinais são dados de que provavelmente o Bolsonaro sequer estará no segundo turno. O que vai nos permitir votar com mais tranquilidade, sem esse medo, sem essa excitação, que é o que o Lula quer. O Lula quer que todo mundo pense que a única tarefa é derrotar o Bolsonaro, que aí nós botamos o dedo no nariz e engolimos todas as contradições do Lula e trazemos a roupa do passado que não nos serve mais para responder aos graves desafios do futuro. Se cada pesquisa que vier mais na frente, isso vai acontecer, anote o que eu estou lhe dizendo, o Bolsonaro ficar claro que será derrotado por qualquer um de nós, o povo então pode descomprimir e dizer, bom, então qualquer um deles derrota o Bolsonaro, qual é o melhor deles? Em vez de votar num porque não quer o outro. A gente tem que votar num que tem a capacidade de oferecer as respostas que o país precisa, tanto do seu ponto de vista de projeto, como é que nós vamos resolver os problemas concretos, de onde vem o dinheiro, se está disposto a enfrentar meia dúzia de aristocratas, barões que comandam a vida do país e que estão levando o nosso país ao desastre social, econômico, de saúde e de relações internacionais, e quem é que tem capacidade de reunificar o Brasil, de reconciliar o Brasil, sabe, de fazer da política um jogo de inteligência e não de fígado, de ódio ou de paixão, porque também é uma coisa impressionante. Eu vejo meus velhos amigos, mais velhos, quase sempre são pessoas mais velhas que são aficionadas pelo Lula. É uma coisa impressionante. Sabe, para eles, o Lula não tem defeito. O Lula pode fazer o que quiser, um partido importante como o PT não tem uma segunda liderança em 30 anos de existência. Será que isso é por acaso? Não, é sombra de mangueira. O Lula transformou o PT numa moldura da egolatria dele. Enfim, hoje está tomado de ódio, quer se vingar do povo brasileiro por tudo que sofreu. Eu acho, inclusive, que sofreu imerecidamente, sob o ponto de vista dos protocolos, tanto que eu lutei a vida inteira. Todos os documentos eu assinei reclamando da suspeição do Moro, eles não podem me condenar por isso. Mas a responsabilidade por impor a Dilma ao país é minha. A Dilma foi botada pelo Lula porque era uma pessoa que ele achava, ele acabou de dizer isso, que ele continuava mandando. E aí eu vou esquecer os números. Meu irmão, a Dilma derrubou a economia brasileira 7% em 2 anos, vou repetir aqui. Nós encolhemos 7%, caímos da 6ª para a 9ª economia do mundo sem pandemia. Os juros com a Dilma foi para 14,25%, o juro do Bolsonaro é 3%.
E nós vamos ficar agora fazendo de conta que não aconteceu nada, que o Lula não tem nenhuma responsabilidade com isso, só porque o Lula melhorou o salário mínimo, o Lula melhorou. Isso é muita coisa. Mas agora o quê? Vamos chamar o Juscelino. O Juscelino melhorou o salário mínimo, né? E estabeleceu um momento que o Brasil, né? e não quebrou o país. Vamos chamar o Getúlio. O Getúlio criou a Vale do Rio Doce, o Getúlio criou a Petrobras, o Getúlio criou, enfim, a indústria nacional brasileira. Vamos chamar o Getúlio. Ditador mais democrático de todos os tempos. A história do Getúlio é da ditadura mais democrática de todos os tempos. Não é? É isso. Na última fase, por exemplo, todos os avanços da classe trabalhadora vieram do Getúlio, que foi um ditador. Não é? Isso, em uma certa fase da vida, porque o mundo era assim, ele teve essa fase. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós precisamos reconciliar a sociedade brasileira. Nós precisamos, interromper essa brigalhada na internet de parente, de amigos se agredindo, se cancelando por causa dessa loucura. O Bolsonaro faz as maiores disparates e os fanáticos do Bolsonaro relativizam. E isso está matando gente, literalmente. Você fazer apologia da cloroquina. Eu sou advogado, eu sei lá que o diabo é cloroquina, para que ela serve, qual é o efeito colateral. Deixa os médicos resolverem isso, os protocolos científicos, mas não, vai lá toda a guerra e fecha o Congresso, e fecha o Supremo, e confusão. E do outro lado, o PT, o Lula faz as maiores loucuras. O Lula está hoje agarrado com a mesma gente. A mesma gente. E pronto. Esses mais velhos e tal, não tem um pouquinho de autocrítica, não percebe o mal que isso está fazendo ao país. Os números são muito fortes, Datena. É a pior década em matéria de desenvolvimento dos últimos 120 anos. Não é porque teve outra pior, não, é porque é o primeiro número que apura isso. 10 anos botando 2 milhões de bebês por ano, precisando de creche, precisando de escola, precisando de oportunidade de trabalho, de qualificação profissional, e o país parado. 10 anos. Sabe o que é 10 anos? São 20 milhões de habitantes, 10% da população nasceu, o país parado. E essa gente quer voltar? O que esperar para encerrar da CPI da pandemia? Olha, eu até gravei uma coisa, eu sou um inveterado otimista, eu tenho uma obrigação de ter esperança, porque conhecendo o Brasil como eu conheço e me propondo a ser presidente, olha, é uma coisa que verga a espinha da gente quando eu sinto, por isso que eu estou ficando mais moderado, mas não é por nada, é porque eu estou sentindo o peso, não é, da responsabilidade de consertar essa equação trágica, econômica, social, e de infraestrutura do país, enfim. Mas o mesmo maior otimista não pode acreditar que essa CPI vai dar em muita coisa. Ela é importante como iniciativa, por quê? Porque no que ela se instala, o Bolsonaro começará a ter muito mais cuidado com as maluquices que tem cometido. Por quê? Porque fica aquilo como uma espécie de espada de Damocles, né? Uma espada na cabeça dele. Não vai dar em nada, não vai dar em nada, mas aquela espada está ali. Um ministro que cometa as atrocidades que o Pazuello cometeu será convocado. Não é? Os coronéis que não responderam aos ofícios dizendo que ia faltar oxigênio em Manaus, vão saber. E isso a CPI tem essa finalidade. Como a abertura de um processo de impeachment, teria esse efeito também. Não passaria o impeachment. O Bolsonaro tem maioria folgada na Câmara Federal desde que se vendeu para o Centrão. Porém, a iniciativa de um impeachment obriga o Bolsonaro a se comportar. E isso salvará dezenas, se não centenas de milhares de vidas brasileiras. Hoje o Brasil passou os Estados Unidos em morte por milhão. Ou seja, nós somos o epicentro. O Brasil é 3% da população do mundo e temos 1/4 das mortes do mundo acontecendo hoje. Qual é a diferença? É o governo desastrado que nós temos, né? Que contraria a ciência, que, enfim, relativiza, chama de gripezinha, recomenda remédio que não presta, botou o Brasil no fim da fila da vacinação. Não é? A única saída para quem não tem vacina é o isolamento social, e o isolamento social só funciona se você indenizar a população. Ele suspende o socorro emergencial, joga o povo na rua da amargura, agora volta um socorro de R$150 que compra 1/4 de uma cesta básica. R$150 compra 1/4 de uma cesta básica. Não é possível que a gente não tenha clareza dessa tragédia. Portanto, essa CPI vai ter essa força. E qual vai ser o maior custo? O custo mais amargo? O preço. O preço da corrupção e da fisiologia vai aumentar muito nas costas do Bolsonaro. Então, cada deputado agora está valendo ouro, porque vai botar a faca no pescoço, dá o desce, e o Bolsonaro inaugurou esse jogo.
rompendo mais uma das suas promessas de que a política velha, não sei o quê, papapá e tal. Agora, meu irmão, deixa eu te dizer, as pessoas não acompanham isso, porque é um assunto meio chato, mas o governo só pode gastar o que o orçamento, uma lei, prevê que pode ser gasto. O orçamento, então, é uma lei que tem que ser aprovada entre setembro e dezembro do ano passado, para no dia 1º de janeiro começar a dizer essa despesa aqui pode, essa não pode, a partir de 1º de janeiro. Esse Congresso aí, Datena, não votou o orçamento até abril desse ano, esse mês. Nós estamos no mês 4 e o governo não tem orçamento. Aí sabe o que eles fizeram? Pegaram as despesas obrigatórias, salário de funcionário, aposentadoria do povo do INSS, etc., etc., as despesas obrigatórias, que não depende de governo querer fazer ou não, né? Tem que fazer. Eles deixaram sem a lei de orçamento e pegaram o valor dessas despesas e botaram tudo como emenda, 30 bilhões de reais. Claro que tem exceção, mas um terço disso é para roubar. Se a imprensa quiser, é muito fácil, é só procurar as emendas parlamentares, não é? E aí fazer ali uma coisa, em 70% o roubo é certo. Por isso que eles às vezes têm muita raiva de mim, porque eu conheço tudo isso. Sei como é que, onde é que as andorinhas dormem, e sei onde é que eu vou pegar o rabo da ratazana. Isso daí, sim, 30%, nós estamos falando 30% de 30 bilhões de reais, são 10 bilhões de reais, assim, na cara da freguesia, sem retaguarda orçamentária. Está me entendendo? Ou seja, tirar o dinheiro que é para pagar os aposentados, o salário dos funcionários, inclusive das Forças Armadas, e botaram para emenda. Claro que tem exceção, vamos sempre dizer ao povo isso, tem muita gente séria no parlamento, muita gente que pega essa emenda e faz coisa séria pelo povo, e a gente tem que separar. Mas eu não tenho a menor dúvida, por tudo que eu já conheço, que 70% é para roubar. Certo? Então, veja, isso é a turma do Bolsonaro. E aí, com a CPI dessa, o Bolsonaro tem calça riada, meu irmão. Mas boa parte, tá na mão dos caras, mas boa parte dessa grana podia dar pelo menos o auxílio emergencial de R$600 e manter o sujeito em casa com o mínimo de dignidade. Essa é uma conter a pandemia. É um bom argumento. Para onde é que devia ir 30 bilhões nesse momento? Para repartir de forma fisiológica ou clientelista e pulverizada, ou fazer um socorro emergencial que permitisse a gente fazer um lockdown severo de curto prazo, 15 dias, para acabar com essa pandemia. No pior momento da pandemia. Como última pergunta, e falando aqui do nosso estado, seu também, você nasceu aqui, eu não sou cofre, e não fico guardando o que falam comigo, a não ser coisas que me pedem para guardar. Coisas que não me pedem para guardar, eu falo mesmo e pronto, acabou. Dentre essas várias conversas que eu tive com centro, direita, esquerda, sei lá mais o quê, porque às vezes o sujeito nem sabe qual é a ideologia dele. A minha ideologia é Constituição, é povo. Essa é a minha ideologia, é Constituição e povo. Por isso que disse o Ciro e a verdade, às vezes eu desagrado muito a direita, às vezes eu desagrado muito a esquerda e desagrado muito ao centro, que de centro, direita e esquerda eu não tenho nada. Eu penso em fazer alguma coisa pelo povo. É isso que eu penso fazer se eu entrar na política, só isso, mais nada. Tá? Mas dentre as conversas que eu mantive conversa com o Boulos também. Tá? Existe a possibilidade do senhor apoiar o Boulos a governo de estado aqui em São Paulo? Olha, possibilidade existe. Eu acabei de apoiar o Boulos no segundo turno para a Prefeitura de São Paulo. Não é? Eu gosto do Boulos, admiro o Boulos, acho que ele é um talento que a nova geração está apresentando. Tem algumas críticas ao alinhamento instantâneo e pouco crítico dele ao lulopetismo, mas isso é uma crítica política que em nada desmerece o meu respeito e, mais do que isso, a minha estima. Eu tenho o número do telefone dele, nos falamos. Eu gosto muito do Marcelo Freixo, acho que o PSOL tem cumprido um papel muito importante, não é? Nós, inclusive, cedemos ao PSOL na nossa aliança no parlamento, a oposição unificou-se, e nós cedemos ao PSOL a liderança da oposição na Câmara Federal, né, que é o Marcelo Freixo. Portanto, eu tenho uma relação muito boa. É provável isso? Não creio, por duas razões. Primeiro, o PSOL está dividido internamente entre se alinhar com o Lula, né, esquecer tudo que é a origem do PSOL. O PSOL é uma costela que rompeu com o PT no auge, não é, do primeiro momento do Lula, né, e rompeu por razões morais e por razões ideológicas muito poderosas. Eu estava lá vendo isso tudo acontecer. Agora, quando o Lula, enfim,
assume, ou não assume, mas é o responsável por essa tragédia brasileira, ser ele, Lula, a solução, me parece que é uma contradição que vai tensionar muito internamente o PSOL. Então, se eles se alinharem com Lula, nossa aliança está desfeita. Não é? Porém, vai acontecer um outro cenário. Mas vai acontecer um outro cenário. Isso é bem provável. Porque o Lula estava com aquela jogada esperta dele, como ele sempre faz. Você não pode negar que ele articula politicamente muito bem, senão não chegaria ao presidente da República duas vezes. Nessa esperteza dele, ele estava com esse papo de que o Haddad seria o candidato a presidente e que ele possivelmente não seria candidato. Isso é porque estava indefinida a posição de ficha limpa dele. Agora, claro, com a posição de ficha limpa definida, ele sai candidato à presidência da República. E se ele colocar o Haddad como candidato pelo PT aqui em São Paulo, se o PT não apoiar o Boulos ou o PSOL, eu duvido que o PSOL não apoie o Lula se o PT não tiver candidato aqui. Se o Lula apoiar o Boulos, você pode ter certeza absoluta, eu acho isso, eu estou observando. A gente observa todas as ligações políticas aí. Acho que é isso mesmo. Você está correto. Você está correto. Então, hoje, dentro do PSOL, tem essa disputa. Então, a ideia o PSOL apoia o Lula e o Lula apoia o Boulos para governador em São Paulo. Nesse caso, e a pergunta era para mim, o PDT vai no outro caminho. Não é? Agora, vamos lá. O PSOL lança candidato a presidente da República e procura construir uma aliança em São Paulo, em que reúna aquelas pessoas que nos reunimos ao redor do Boulos no segundo turno. Tem jogo, tem conversa. Muito bom. De minha parte, eu me considero satisfeito. Nós dois fizemos uma entrevista tranquila, o que não é muito natural pelo entrevistador e pelo entrevistado. Sinal que nós estamos crescendo na nossa aura espiritual. É difícil a gente fazer uma entrevista tranquila assim. Acho que é bom. Você vê como é melhor? É isso que o Ciro quer para o país, é bom para todo mundo. Não é? A minha indignação... Falamos um monte de verdades, mas na realidade não foram ofensas que foram ditas aqui. Foram colocações baseadas em dados, em história, principalmente da parte do Ciro. Não é ofensa você citar história, não é ofensa você citar fatos e tudo mais. Para encerrar, porque eu acho que o Ciro vai tomar um copo d'água aí, porque já falou demais também. Eu também falei. Quero te agradecer. Fique todo mundo assim que me acompanha tranquilo, que eu não vou mudar, eu não vou vender a alma para ser presidente do Brasil. O que eu estou sentindo é o contrário. O que eu estou sentindo é que a minha responsabilidade está crescendo muito. E eu tenho que estar à altura do desafio de reconciliar o Brasil. Portanto, eu mesmo tenho que dominar a minha indignação, a minha revolta. Olha, eu não sou um teórico da tenda. Eu estou andando aqui no Ceará, na periferia de Fortaleza, nas ruas da cidade. Eu nunca vi o nosso povo tão fragilizado, tão machucado, tão dependente do mínimo para comer, como eu estou vendo hoje. Isso explode. Eu perdi ontem o meu cunhado, o pai dos meus sobrinhos, o Einar, pela pandemia. Outro dia não consegui conter o choro, caí aqui em prantos convulsivos, porque se acumulou e perdi meu melhor amigo de infância. E isso tudo está mexendo muito com a minha alma. Então, das duas, uma, ou eu vou para a luta física, que não tem cabimento, percebe, pela indignação, ou eu peço a Deus que ilumine a minha palavra para ajudar o povo brasileiro a achar um caminho que nos tire dessa encruzilhada de ódio, incompetência e corrupção em que o país foi atolado ao longo dos últimos 30 anos, sem exceção de nenhum ano. Pronto, minha indignação aflorando de novo. E eu te agradeço muito a oportunidade que me dá de falar ao povo de São Paulo, ao povo do Brasil e pela internet a muitos brasileiros do mundo, porque eu recebo a repercussão. Muito obrigado a você.